Vamos falar um pouquinho sobre legislação previdenciária. Então, nesse revisional, a gente vai falar pouco porque não é uma matéria que eu vou ter 5, 6 questões no concurso. Mas posso ter uma, posso ter duas, né? E é importante a gente trazer algumas questões do CESP para você. O que é legislação previdenciária? Legislação previdenciária é o conjunto de normas que vão tratar da matéria previdenciária. Então, estão aí as leis, os decretos, os tratados internacionais que versam sobre a matéria previdenciária, as instruções normativas, as portarias, isso tudo vai compor a legislação previdenciária. E aí, eu quero te mostrar algumas questões e tratar de determinados pontos principais. Aí, vamos lá. Olha essa questão. Os tratados e convenções e outros acordos internacionais de que o Estado estrangeiro, o organismo internacional e o Brasil sejam partes e que versem sobre matéria previdenciária serão interpretados como norma geral, lex generalis. Ora, você sabe que o Brasil firma acordos internacionais com organismos internacionais ou até mesmo com Estado estrangeiro, né? Um dos tópicos do edital é esse, tratados, acordos e convenções internacionais. Esses tratados que versarem sobre matéria previdenciária, eles vão ser tratados, vão ser interpretados como norma geral ou como norma especial. Os tratados internacionais, eles estão na mesma hierarquia das leis. Salvo, você está estudando constitucional, eu sei, aqueles que são aprovados por 3/5 dos membros da casa e versam sobre direitos humanos, eles têm o status de emenda constitucional. Eu sei disso. Mas no nosso caso aqui, eles vão estar na hierarquia das leis. Se eu tenho uma lei previdenciária e tenho um tratado internacional, do qual o Brasil é parte desse tratado, que versa sobre matéria previdenciária, na interpretação, eu entendo que o tratado internacional é uma norma especial. Ele não é uma norma geral, ele é uma norma especial. Então, ele deve prevalecer naquele assunto. Onde você verifica isso? Anotem, artigo 85A da Lei 8.212 de 91. 85A da Lei 8.212 de 91. Então, os tratados internacionais, dos quais o Brasil é parte, né? Ele firma com organismos internacionais ou com Estado estrangeiro, e que versem esses tratados sobre matéria previdenciária, será tratado, será analisado, será interpretado como norma especial e não norma geral. Portanto, errado esse item, certo? Confere aí. Portanto, o item é incorreto. Vamos à próxima. Olha só, prova de 2014 do CESP. Acerca da legislação previdenciária, especialmente no que se refere às suas fontes, autonomia, vigência e interpretação, julgue o item que se segue. Ao se utilizar do método de interpretação teleológico, o intérprete busca compatibilizar o texto legal a ser interpretado com as demais normas que compõem o ordenamento jurídico, visualizando a lei, objeto de interpretação, como parte de um todo. Ora, quais são os métodos de interpretação que eu tenho? Método gramatical literal, quando eu interpreto a lei, verificando o significado das palavras que ela contém no texto.
Método histórico ou causal. Esse método é interpretando a lei, procurando saber o motivo, o porquê que ela foi criada, a causa. Então, histórico ou causal. Método teleológico ou finalístico. Método teleológico ou finalístico. Vai sair no final de semana, quer gastar um pouquinho o português que está aprendendo, né? Aí você fala, numa análise, numa interpretação teleológica da norma jurídica. Então, o que é uma interpretação teleológica ou finalística? Eu vou interpretar aquela lei procurando saber qual é o objetivo, qual é o alcance, o que o legislador quer com aquela lei. Então, qual é a finalidade? Por isso, método teleológico ou finalístico. E o método sistemático ou axiológico, ele é um método que eu interpreto a lei verificando todo o ordenamento jurídico. Ela faz parte de um todo. Então, eu vou colocá-la dentro de todo o ordenamento jurídico e vou interpretar aquela norma. Agora, veja aqui, vê se a questão está certa. Ao se utilizar do método de interpretação teleológico, o intérprete busca compatibilizar o texto legal a ser interpretado com as demais normas que compõem o ordenamento jurídico, visualizando a lei, objeto de interpretação como parte de um todo. Esse método aqui é o método teleológico ou não? Não, está errado. Esse método aqui é o método, pode anotar, sistemático ou sistematizada, a interpretação sistemática do texto legal, procurando compatibilizar aquele texto que você está interpretando com as demais normas que compõem o ordenamento jurídico. Né? Então, é um método sistemático. Portanto, esse item está incorreto. Certo? Vamos à próxima questão. Também de 2014, e aí prestar atenção, percebem que recentemente a CESP está trazendo esse tema. Vamos lá. A interpretação teleológica das normas previdenciárias consiste na análise da norma no contexto desse ramo do direito ou do ordenamento jurídico como um todo, e não isoladamente. Busca-se com isso a integração da norma com os princípios norteadores e demais institutos aplicáveis. Então, está trazendo mais uma vez, eles gostam desse tema, né? A interpretação teleológica de uma norma, ou a interpretação teleológica da lei previdenciária. Diz ele que a análise, né, da norma previdenciária, ele vai fazer o quê? Vai analisá-la dentro de um contexto geral, dentro de um contexto, dentro do ordenamento jurídico como um todo, não isoladamente. E aí vai o quê? Vai integrar essa norma com os princípios norteadores e os demais institutos aplicáveis àquela questão. Essa é a interpretação teleológica? Não. Essa é a interpretação sistemática. Então, o item está incorreto. A interpretação teleológica é eu pegar a norma jurídica e interpretá-la buscando o quê? Buscando o alcance da norma. O que o legislador quis quando estendeu o salário maternidade para o cônjuge sobrevivente? Por que ele quis isso? Por quê? Porque o cônjuge sobrevivente segurado da Previdência Social vai ter que se afastar do trabalho para cuidar do seu filho. E aí, vai ficar sem condições, sem remuneração? Não. Então, qual o objetivo aí do legislador?
a proteção à maternidade, mas a maternidade no sentido amplo, né? A mãe pode ter morrido, mas o pai vai ter que se afastar para cuidar do filho. Então, ele estende a interpretação teleológica nesse sentido. Eu vou interpretar de modo a buscar o alcance da norma, qual é o objetivo do legislador, e não o que está descrito nessa questão, né? Aqui é o método de interpretação sistemático. Então, portanto, o item está errado. Vamos mais uma? Vamos lá. 2013. Embora não haja nas normas previdenciárias preceito equivalente ao previsto no Código de Processo Civil, no CPC, segundo o qual o juiz somente se pode valer da equidade quando autorizado por lei, essa técnica, quer dizer, a equidade, essa técnica tem sido utilizada na solução de conflitos que envolvam matéria previdenciária, como os casos de concessão de benefícios previdenciários nas relações homoafetivas. Ora, a equidade é um método de integração da legislação previdenciária, da norma previdenciária. Quando a lei apresenta alguma lacuna, você pode se valer de alguns métodos de integração, como analogia, equidade, princípios gerais de direito e os costumes. O caso aqui que ele trouxe foi o caso da equidade. A equidade é o senso de justiça, né? O senso de igualdade. Pois é, ele está dizendo que o judiciário, ele está utilizando na solução dos conflitos em matéria previdenciária a equidade, naqueles casos que envolvem concessão de benefícios nas relações homoafetivas. Está correto esse item, né? Corretíssimo, por quê? Em alguns casos, antes mesmo que o INSS e o próprio Ministério da Previdência Social, através de portaria, entendesse que os casais de união homoafetiva, os companheiros, seriam dependentes do regime geral de previdência social e, consequentemente, com direito à pensão por morte ou auxílio reclusão, o judiciário já havia decidido por várias vezes que nessas relações homoafetivas os companheiros seriam dependentes. E ele utilizou o quê? Ele utilizou o método da equidade, do senso de justiça. Por que o casal, o cônjuge ou companheiro numa união heteroafetiva pode figurar como dependente? Pode ter direito à pensão por morte ou auxílio reclusal do seu companheiro ou companheira. E os de união homoafetiva não. Então, o judiciário se utiliza desse método da equidade. Corretíssimo a assertiva. Item correto. Professora, mas agora já o entendimento da Previdência Social é esse, união homoafetiva, qualidade de companheiro. Sim, tá? Agora está certo. Então, quando você lá estudou a condição de dependentes, tem lá companheiros, companheiras, tanto de união hétero como de união homoafetiva. Não há problema nenhum. Próximo. No que se refere à concessão de benefícios, a legislação previdenciária deve ser interpretada de forma restrita, razão pela qual não é possível o reconhecimento do exercício de atividade especial em data anterior à legislação a que teria incluído no mundo jurídico, o que representaria a possibilidade de aplicação retroativa de lei nova em violação ao princípio tempus regi actum. Gente, esse item, ele está incorreto, ele está errado e eu vou dizer por quê. Quando surge uma lei
previdenciária, que traz, olha só, que traz, por exemplo, o reconhecimento de atividade especial, aquelas atividades exercidas sob condições agressivas ou nocivas à saúde ou à integridade física do trabalhador, eu posso aplicar aquela lei para fatos pretéritos. Isso sem desrespeitar o princípio tempus regi acto. Não é que eu estou fazendo a lei retroagir. A lei vai conceder benefício em razão de condições especiais. Só que aquela... Gostou da super aula top de linha? Quer continuar assistindo essa videoaula? Convido você a acessar nosso site laconcurso.com.br e fazer nosso curso completo de aulão de véspera do INSS 2016. Professor, o curso de aulão de véspera é exatamente isso. Nós aqui do Laconcurso, nós resolvemos inovar, nós resolvemos fazer algo diferente, algo que realmente vai te ajudar nessa reta final da sua preparação para o INSS 2016. Então, nós montamos um aulão de véspera muito especial para vocês, em duas partes, 2 blocos. Nós temos aí em torno de 45, 50 horas somente de exercício da banca do CESP, é o primeiro bloco, eu vou apresentar para vocês os professores já já, e o segundo bloco, que é um suporte pedagógico de teoria dos principais assuntos que o CESP costuma cobrar, ou seja, é um mini curso, é um aulão de véspera para aqueles alunos aí de reta final, aqueles alunos que começaram a estudar um pouquinho atrasados e, claro, também para aqueles alunos que já estão estudando e quer dar aquele up na sua preparação nessa corrida do INSS 2016, tá certo? Ó, vem comigo aqui. Olha, aqui no Laconcursos é o seguinte, meus amigos, aqui é o melhor custo-benefício da internet. Você pode pesquisar, pode procurar, conferir, comparar aí, pode fazer isso que você vai chegar a uma conclusão. Este super aulão de véspera, por apenas R$ 79,90. Professor, quando que ficará disponível? Nesse exato momento, nós temos já 140 horas aí disponível para vocês. Claro que a gente vai majorar essa carga horária ainda, você pode ter certeza, e nós iremos disponibilizar todas as videoaulas, preste atenção, até 10 dias antes da prova. Professor, por quê, professor? Porque aulas de aulão de véspera é um tesouro. Tá? Por quê, professor? Porque o professor ele foca na prova, já tem uma data certa, então ele vai se inspirar naquilo que acha que pode ser cobrado, o que é mais importante. Então, o que acontece? Nós disponibilizamos com antecedência para que você assista 1, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes você quiser, que esse conteúdo vai ficar na sua cabeça e lá no dia da prova vai ser sua felicidade. Prazo de acesso, 70 dias, você pode assistir quantas vezes quiser. Carga horária prevista desse super curso de aulão de véspera, olha só, mais de 150 horas, eu digo mais porque tenho certeza que nós iremos ultrapassar 150 horas aí, o nosso aulão de véspera que está em gravação ainda. Banca do CESP, prova dia 15/5. Professor, como é que está a estrutura do aulão? Está o seguinte, olha só. Nós temos aqui um super reforço pedagógico em direito previdenciário. Tá? Para isso, temos 3 grandes mestres para vocês. Professora Adriana Menezes, não preciso apresentar para vocês, aí, professora top de linha. Vai lá, coloca no Google Adriana Menezes, assiste algumas aulas demonstrativas que você vai se convencer da capacidade e da excelente profissional que é a professora Adriana Menezes. Nossos amigos lá da Bahia, professor Ítalo Romano e professor Flaviano, fazendo aí uma bateria de correções de exercícios da banca do CESP. Temos informática, que costuma pegar muita gente. Essa revisão aqui de informática do Marcelo Leal são em torno de 6 horas e 30 minutos. E essa revisão do Leal aí, eu falo para vocês, cara, tá muito pontual. Cheguei a assistir algumas aulas. Essa aqui você tem que assistir, cara. 1, 2 vezes aí para chegar lá na prova de informática, você fechar a prova, hein? Ok? Língua portuguesa, também calcanhar de Aquiles aí de muitas pessoas aí. O professor Sidney Martins está gravando, já gravou a primeira parte, já disponibilizamos para vocês. Para as próximas 2, 3 semanas, vai gravar as outras 3 partes da aula do CESP.
Administrativo e constitucional, professor Constituição, professor Cabeça aí, Rodrigo Belmonte, excelente profissional, e aquela matéria, aliás, que os alunos se preocupam muito, que é raciocínio lógico, matemática. Jefferson Fiel para vocês, o professor Jefferson já está preparando, serão 6 horas. Tá? 6 aulas de 1 hora do professor Jefferson Fiel, que vai gravar para vocês aí um super revisão. Meus amigos, minhas amigas, olha só, pesquise, compare, pega o nome desses professores, joga aí no YouTube, joga no YouTube, faça uma pesquisa, assista um pouquinho das aulas dele, compare. Você vai chegar à conclusão que é um super time de professores. Resumindo, esse curso, vocês terão 4 módulos, tudo isso por R$ 79,90. Olha só, aulão de véspera do INSS, aqui você pode clicar e ver as aulas que já estão disponíveis. Este aulão de véspera está em gravação ainda, tá certo? Vou até colocar lá na descrição da aula em gravação. Já tem 29 horas de videoaulas para vocês, só de correção de exercícios com foco no CESP, INSS 2016. Aqui faltam 100% constitucional, administrativo, informática e 3 aulas ainda do professor Sidney Martins. Garanto para vocês que nós chegaremos aí muito próximo de 50 horas. Professor, e outros 3 módulos? Os outros 3 módulos são módulos de teoria, que nós estamos disponibilizando para vocês de suporte. Por exemplo, direito previdenciário, meu amigo. São 70 questões de 120. Resolvemos disponibilizar o módulo completaço da professora Adriana Menezes, que são de 39 horas para vocês. Papo sério com vocês, isso aqui vai fazer a diferença. Você quer passar, quer ficar competitivo, quer ter chance de disputar a vaga? Cara, obrigação sua, papo reto. Assistir pelo menos 2 vezes a aula da professora Adriana. Língua portuguesa, fizemos um resumo aí das principais aulas do professor Sidney Martins, 21 horas para a galera aí. Direito administrativo e constitucional, unificamos as 2 matérias, tá, com os principais assuntos, aqueles assuntos que o banca do CESP costuma cobrar. Tá certo, meus amigos? Então, aí, espero vocês aí nesse super aulão de véspera do LAC Concursos. Nós vamos fazer a diferença e nós iremos ajudá-lo bastante você nessa preparação, nessa caminhada rumo à sua aprovação. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.